a mais um SolarZ Talks, aqui direto do SolarZ Summit. E eu tô com a mesa recheada. Tô novamente aqui com o Thiagão. Sim. Seja bem-vindo. Co-host aqui, né, do podcast. Junto. Boa. Estamos aqui com duas feras dos negócios. Carol, se apresenta pra galera. Olá, bom, primeiro obrigada aí pelo convite, a todos aí que estão nos ouvindo. Meu nome é Carolina Augusta, eu sou CEO da Boomit. Nós somos o maior método de mentorias e formação de líderes hoje do Brasil. Então, a gente impulsiona negócios a partir da formação e desenvolvimento técnico e comportamental dos líderes e seus times. Então, estou aqui com vocês para a gente arrasar nesse podcast. Muito bem. E ao meu lado, meu amigo Luiz Gaziri. Muito obrigado, né, pelo convite. Uma honra estar aqui junto com vocês, poder compartilhar um pouco das coisas que a gente estuda. Sou Luiz Gaziri, sou professor da Unicamp, sou professor da FAI Business School, sou autor de 3 livros e o meu 4º livro está saindo daqui a pouquinho. Sou consultor do consultoria para diversas empresas nas áreas de vendas, marketing, liderança, comportamento, palestras, né? O mercado da educação é a minha área. Então, boa. A gente gosta disso. Eu acho que você também, né? O mercado de educação também é muito forte. Total. Né? Sempre foi, acredito, né? Educação é transformação, né? É isso, né? E acho que a coisa mais legal de ver, né, em uma pessoa é o impacto que aquele ensinamento faz, né? E principalmente empreendedor, né? Muitas vezes, assim, o pouco que você dá, ele já faz um negócio gigante. Né? Boa. Tiagão, a gente está aqui num summit onde tem dezenas de palestras incríveis. Você está conversando, entrevistando aqui também no podcast diversos. Qual que está sendo o impacto desses conteúdos todos para a galera que você está conversando? Cara, primeiro, valeu, obrigado. Posso ir já, né? Tem as feras aqui, eu não preciso estar aqui. Mas brincadeiras à parte, a gente... o SolarZ, né? A SolarZ como um dos maiores ecossistemas do mercado de energia solar. Esse evento, a gente traz esse propósito, porque a gente entendeu, pelo mercado ser muito novo, se a gente não ajudar esses caras a alavancarem, né? Muitos desses empreendedores, recém-empreendedores, não só no mercado de energia solar, mas na vida empresarial. Então a gente traz essa pegada para eles. Então a SolarZ acredita muito nisso e eu acho que esse mercado cresceu muito, agora está no momento da galera se profissionalizar e é para isso que a gente está aqui. Boa. Quero começar com polêmica aqui antes da gente entrar na felicidade. Quer dizer, até é felicidade, né? Mas eu gosto do Gaziri, eu sempre provoco ele que ele tem uma tese que é prática e científica. E eu falo isso para todo mundo, ele deve estar cansado de me ouvir, eu falo a mesma coisa. Mas que vendedor tem que ter salário fixo e não ter comissão, né? Conta essa história aí, porque eu acho que a galera do Solar vai pirar. Isso aí vai dar um corte, né? É uma questão interessante, né? Porque eu trabalhei como executivo quase 20 anos na minha carreira. Grande parte da minha carreira foi na área de vendas. Então, além de ser comissionado, quando eu comecei a assumir outros cargos, eu comecei a desenhar planos de remuneração variável, bônus, prêmios, etc. Então, essa foi a minha vida durante muito tempo. E há muitos anos atrás, eu li um artigo científico, eu estava fazendo uma pesquisa sobre motivação, e eu li um artigo científico onde eu fiz essa descoberta, né, que se você coloca 2 grupos de pessoas, um grupo não ganha nada e um segundo grupo é remunerado por performance, o grupo que é remunerado por performance tem pior desempenho do que o grupo que não é remunerado. E aí eu falei, cara, mas isso é diferente de tudo que a gente escuta por aí, de tudo que a gente lê, de todas as estratégias das empresas, né? E aí fui me aprofundando, fui estudando, então... Eu li esse artigo em 2004, então faz 19 anos já que eu amadureço e leio várias outras coisas. Eu nunca iria imaginar que eu li o artigo em 2004 e em 2018 eu estaria sentado na frente desses 2 cientistas. Eu visitei eles na Universidade de Rochester, né, nos Estados Unidos, o Edward Deci e o Richard Ryan, são os 2 maiores cientistas de motivação do mundo, mas tem muitas evidências científicas dessa questão, né? Ponto, né, para que a gente precisa da remuneração fixa é porque o ser humano não é um robô, né? Você só depende de você mesmo. Vai lá que você constrói teu salário. Eu já acreditei nesse papo também, e esse papo é perigosíssimo para a área de vendas.
Porque um vendedor, para ter boa performance, não depende só dele. Ele não está apertando parafuso na linha de produção. Aí sim, ele dependeria só dele. O vendedor depende de inúmeras variáveis, mas a gente quer simplificar. A gente tem uma visão muito simplista do mundo dos negócios. E aí, dentro dos estudos científicos, existem evidências que quando eu coloco uma equipe para ser remunerada por variável, em torno de 16% só das pessoas têm uma performance melhor. 84% das pessoas têm uma performance pior quando estão remuneradas, né, por pagamento por performance, comissão, etc. Então, esse número explica um fenômeno que acontece em qualquer empresa do mundo. Você tem uma equipe de 10 vendedores, tem 1 ou 2 que vendem muito mais do que todos os outros. Por que isso acontece? Porque os outros não vestem a camisa. Eles estão na zona de conforto. A gente sempre culpa a pessoa. E a gente se esquece de saber que o ser humano é um fruto do ambiente onde ele está inserido. Então isso chama-se erro fundamental da atribuição. Os cientistas nomearam esse fenômeno, que a gente atribui o comportamento das pessoas à personalidade delas, e a gente se cega para o ambiente. Então as pessoas respondem ao ambiente. Num ambiente de insegurança financeira, as pessoas não têm condições de dar o seu melhor. Por quê? Porque insegurança financeira bloqueia o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pela argumentação, criatividade, resolução de problemas, etc. Insegurança financeira, com o passar do tempo, reduz o volume do córtex pré-frontal. A pessoa perde massa cinzenta se ela está na insegurança financeira. O Sandil Mullainaitan, cientista da Universidade de Chicago, fez um estudo onde ele aplicou um teste de inteligência fluida com agricultores na Índia, em 2 momentos diferentes. Quando o agricultor tinha acabado de fazer a colheita, ou seja, ele estava rico, tinha acabado de ganhar a grana do ano inteiro, e chegando perto de uma colheita, quando o agricultor já gastou todo o seu dinheiro, às vezes está devendo. Uma incerteza ali. As mesmas pessoas foram testadas em 2 momentos diferentes. Quando o agricultor estava pobre, ele tinha um desempenho 25% pior na inteligência fluida. Você não dorme dela. bem, você, enfim, né? Se você está pensando em como pagar boleto, como é que você vai pensar em trabalhar bem? Você está pensando em como é que você vai pagar a tua dívida e não em como vender melhor, como negociar, como que apresenta um produto, como que eu começo o pitch e tal. Então existe um monte de vantagem da gente pagar o salário fixo ao invés da remuneração. Então, mas aí, só para entender, o que você está falando é, eu posso pagar um fixo mais um variável, ou o que você defende é, eu só pago fixo e sem variável? Eu defendo só pagar fixo porque eu posso até dar uma segurança financeira para as pessoas, que é fundamental para a boa performance. Sem segurança financeira não existe boa performance. Ninguém que está devendo consegue trabalhar bem. E mesmo assim eu evito, né, dentro das minhas consultorias, pagar qualquer tipo de variável em dinheiro. Por quê? Tem vários experimentos que demonstram que se eu colocar as pessoas para realizar uma tarefa e elas podem ganhar dinheiro, cerca de 85% delas trapaceiam para ganhar o dinheiro. Então, dinheiro aumenta a possibilidade de trapaça de uma forma assustadora. Tem outros estudos que demonstram que quando uma pessoa faz uma tarefa, e se ela, por exemplo, vai fazer uma tarefa qualquer, ela tem uma tela de descanso no computador que é dinheiro voando. A pessoa só vê aquele dinheiro ali e ela faz uma tarefinha, e aí ela tem que escolher, ou faço uma tarefa individual ou vou fazer uma tarefa em grupo. As pessoas que veem um quadro de dinheiro ou uma tela de descanso de dinheiro, elas preferem trabalhar sozinhas. Dinheiro aumenta o individualismo. A gente fala, tem que vestir a camisa, tem que ter espírito de equipe, etc. Mas a gente desenvolve sistemas de remuneração onde as pessoas não ajudam os outros. Estou sozinho aqui, que se dane você, você não bateu tua meta, o problema é seu, cara. Você entrou na empresa e não entende nada sobre o produto? Se vira aí, cara. Quem que paga o pato por isso? A empresa, que desenvolve os colaboradores de uma forma mais lenta, né? Existe uma competição, a empresa é que perde. Eu acho que isso que você está falando, não sei, falar um pouco do que eu vejo, eu gosto muito de observar o ser humano, né? Acho que empreendedor que não olha a gente, né, tá fadado a se dar mal. Mas assim, eu acho que tem um ponto que você está falando que eu acho que eu até vou avaliar, vou testar, porque eu gosto de testar. Você, quando tem a questão do variável, você está muito alavancado na capacidade da pessoa ser ambiciosa ou não. E a verdade é que, assim, quando a gente olha pro grande mercado, cara, sei lá, 2% é muito ambiciosa. Ou seja, a pessoa que, assim, faz o que tiver que fazer para dar certo. Eu digo isso, assim, eu tenho... Passaram pela Bumit alguns colaboradores. Eu me lembro, assim, isso para mim é muito claro. Ambição,
sem brincadeira, eu acho que eu só tive a oportunidade de ter uma pessoa no comercial que eu falava assim, cara, se tiver que comer pedra, vai comer, se tiver... Porque, assim, dinheiro era o drive, né? Crescer rápido era o drive. Então, eu acho que isso também é um ponto, né? Porque a remuneração variável, ela traz isso, né? Só que se você não tem ambição, que é o que eu já ouvi muito isso. E eu, como trabalhei na Ambev durante muito tempo, e é uma máquina de vendas, a gente via isso muito nos vendedores. Tinha um vendedor lá que batia a meta do mês, tira o pé do freio, pô. Por que eu vou, né, performar? Porque ele não é movido necessariamente porque o cara quer dobrar, triplicar. Não. Bateu a meta, ele viveu aquilo ali, aquele... Agora, claro, os melhores eram aqueles que acabavam virando supervisores, depois gerentes, ou até diretores, eram aqueles que tinham o quê? Uma ambição muito acima da média, né? Enfim, reflexões. Mas eu acho que assim, eu acho que também tem que trazer um outro ponto, que é, beleza, remuneração fixa, mas tem que ter um processo muito bem desenhado, porque se você só mudar para fixo e, né, pronto, agora todo mundo é fixo, todo mundo ganha o mesmo salário, e aí? Cara, vai pra rede. É desafiador, né? Ainda mais na nossa mentalidade que não estudou o processo científico, a gente tende a querer reduzir nosso risco no processo. Sim. Então, eu não sei se o cara é bom, eu pago um fixo, variável, mas eu acho que a maior dúvida que eu queria até ver se como você responderia isso, Gazili, é porque o mercado tem movimentos, né? Então, vamos pegar aqui o mercado solar, vem de um ano muito bom, o ano passado. Então, eu poderia setar, baseado nos últimos 12 meses, o salário do cara lá em 10, 12, 15, 25 mil, não importa. Esse ano o mercado mudou. Como é que eu vou pegar esse salário de 25, que não existe mais? A empresa ela faturava 20 milhões ano, agora passou a faturar 10. Como é que eu rearranjo isso de uma forma até legalmente, já que a gente não pode... diminuir o salário do cara. Exatamente. Então a gente vê quais são os riscos da remuneração variável, porque para mercados que estão, né, Deixa eu só apontar uma coisa antes da sua resposta, que as pessoas devem achar que a gente é doente ou maluco. Mas esse cara aqui implantou isso numa big company brasileira, e é o que até, não sei se pode abrir o nome, mas contar do resultado, né? E o resultado é explícito e funciona absurdamente. Então não é uma teoria que ele leu... Ele aplicou, né? Aplicou na prática em N empresas e tem N resultado. Então... Sim, desde multinacionais até startups eu já implementei esse sistema e, claro, tem que ter toda uma organização, não é só fixar o salário da pessoa, e não significa que você vai ganhar um salário fixo e nunca mais você vai ganhar um aumento. Não, você vai ganhar um aumento atingindo as suas metas do longo prazo. Então, é mudar a remuneração, é mudar grelha salarial, é você mudar metas, é você mudar campanha de premiação. Obviamente até a forma como essas pessoas são avaliadas, recrutadas. E até te perguntar uma coisa, talvez mudando essa lógica, desculpa, é porque você fez uma antepergunta, eu vou fazer uma antepergunta antes da resposta. Eu fico pensando assim, se eu consigo fazer esse modelo, eu tenho que ser muito, muito bom em como eu recruto e desenvolvo e tenho o melhor time. Que são pessoas movidas, talvez outros drivers de ambição ou de vontade. E aí, provavelmente, eu não sei, eu tô chutando. Se eu tenho um time de alta... Se eu consigo construir isso, um time de alta performance, talvez eu não precise ter um monte de vendedores medianos em que a minha métrica é o Pareto. Então, eu tenho aqueles 80-20 lá que é o clássico. E aí, eu posso ter um time mais enxuto. Não sei, tô supondo aqui para você responder. Perfeito. Aí. E esse é um movimento natural que acontece dentro das empresas, porque geralmente a gente tem times inchados de vendas, né? O mercado solar está aí para mostrar isso, porque eu não posso esperar no meu sistema de remuneração que todo mundo vai performar. Por quê? Porque não vai, porque o sistema impede com que as pessoas tenham um bom desempenho. No momento que eu fixo o salário, muitas vezes eu percebo que com a metade da equipe que eu tenho, eu já conseguiria boa performance. Então, eu sempre falo o seguinte, as empresas hoje, elas fazem o vendedor correr uma maratona. Eu falo para o meu vendedor, olha, você tem que correr uma maratona e você tem que cruzar a linha de chegada em menos de 4 horas, que é uma performance ok para quem é amador, né? Na maratona. Beleza. E daí, a empresa fala o seguinte, ó, tá aqui o tênis que você vai correr a maratona, um All-Star. Quando você cruzar a linha de chegada, eu te dou um Nike. Tá. Se você desse um Nike na largada, você não tinha chance de mais gente cruzar a linha de chegada? Tinha. Então é exatamente isso que a segurança financeira traz para as pessoas. É uma condição fundamental para alta performance, a pessoa saber que está com as contas pagas, que vai
colocar o filho no colégio particular, que vai pagar o plano de saúde, que pode viajar, que pode trocar de carro. Sem esse planejamento, não existe boa performance. Então, é um risco grande. Aí a gente vai pegar aqui o que o Mota estava comentando. O sistema de remuneração variável já tem certos problemas, principalmente para mercados, né, emergentes e tal, porque você passa a pagar um salário, muitas vezes, que é fora da realidade do que um vendedor deveria ganhar. Né? Vamos falar muito acima, um salário que um gerente ou diretor de multinacional recebe. Aí, quando todo o mercado vem um monte de competidor, né? Daqui a pouco, só os mais profissionais ficam, vai enxugando e fica pouca gente ali. Você cria um problema, porque como é que você vai continuar com essas pessoas ganhando esse dinheiro variável? Não vai mais ter essa grana. Aí daqui a pouco a pessoa muda. Turnovers, tem que trazer gente nova, treinar de novo. Então, quanto tempo que você leva para desenvolver a tua equipe? O salário fixo, né, bom, decente, legal, você reduz de uma forma gigantesca essa questão de turnover, né? Para os próprios casos aí que você estava citando das clientes que eu atendi, turnover cai porque ninguém quer ir embora. Ninguém avacalha, ninguém fala, agora eu ganho salário fixo, vou ficar deitado na rede. Não, o cara fala, se eu não vender agora, amanhã eu vou ser mandado embora e de novo minha vida vai ser uma porcaria. Putz, eu não quero essa vida aqui não, cara. Eu quero me manter aqui nessa empresa. Mas será que, tipo, a minha dúvida é, esse cara que eu selecionei nesse novo modelo, ele já não era um cara que performaria, só o modelo de remuneração vai fazer essa mudança inteira? Porque, pelo que eu tô entendendo, assim, então eu vou mudar tudo para também garantir que eu vou pegar o cara bom. Né? Então, se o cara já era bom, talvez, assim, ele não teria tantos, vamos dizer assim, tanto resultado. Eu melhoro, mas não é que eu mudo, talvez, da água pro vinho. Então, eu já escolho um cara bom, né? Eu tava vendo aquele livro lá do Netflix, né? O drive deles é grana. Eles pagam uma fortuna pros melhores, tipo assim. Então, e lá também é assim, beleza, não performou... mais light, opa, diferente. Não, então, mas é o valor, né? Eles selecionam os caras melhores e pagam um valor altíssimo. Mas você tem uma oferta de mão de obra qualificada 1000 vezes maior do que no Brasil. E a gente sofre com isso aqui, né? Não, eu acho que a comparação que eu queria fazer era só tipo assim, ele quer os melhores. Sim. E por isso ele paga muito. Mas, Tiagão, todo mundo quer, bicho. Eu quero. Mas aí, será que vamos trazer pro mercado solar. Será que o cara tem toda essa grana pra investir ou essa segurança financeira de dizer, eu vou pagar... Cabe no bolso de todo mundo. Exato. Ou o mercado paga também, às vezes o mercado não paga. Tipo assim, beleza, eu quero ter o melhor time, mas o mercado às vezes não atende, né? Eu não sei, eu vou trazer um ponto aqui que eu vejo muito em equipes de vendas, né? Primeiro, o perfil vendedor é muito difícil. Primeiro, numa cultura... uma cultura como a cultura do Brasil, em que ser vendedor é uma vergonha, né? Então, assim, quando você vai nos Estados Unidos, aquilo é uma escola de vendas. Você chega para comprar um carro, o cara primeiro olha para você, ele olha como você tá vestida, ele pergunta se você tem filhos, se você tiver, ele vai te oferecer um SUV. No Brasil, o cara te empurra qualquer coisa. Você é mãe, chega lá com 2 crianças, ele vai te querer vender um hatch. Comissão. Ou o hatch porque tá na promoção e tal. Então, eu acho que tem um ponto assim. Acho que, primeiro, culturalmente, o Brasil é um país que a cultura de vendas não é, né? Ninguém fala assim, olha, eu sou vendedor, né? O vendedor é tido como aquele cara mentiroso e etc. Então, acho que isso tem um prejuízo que é difícil, é raro. Eu, pelo menos, conheço poucas pessoas que falam assim, nossa, eu quero trabalhar com vendas, né? Assim, então, já é raro. Eu tiro por mim mesma. Eu trabalhei na Ambev, uma empresa de vendas, uma máquina de vendas, e eu aprendi a vender quando eu empreendi. E eu pensei, bom, se eu não vender, eu vou morrer. Simples, né? Porque eu não achava alguém para fazer isso. E aí foi quando eu entendi. Eu falei, se eu não virar uma vendedora do meu próprio produto, quem vai vender esse negócio? Então, só falei disso porque eu acho que, além disso, tem um trabalho prévio de recrutamento com base em competências que, às vezes, a gente ignora. Que, às vezes, você pode ter uma pessoa que ela tem um conjunto de competências que ela, com treinamento, né, trazendo a consultoria, isso, aquilo, cara, vai se encaixar muito bem no modelo. Porque o drive da pessoa o prazer de vender, do jogo da venda, é um negócio, eu, por exemplo, aprendi a gostar disso, né? Observar a pessoa, entender o que ela quer, sabe? E é um negócio que a maioria das pessoas não quer. Eu já ouvi isso muito de empreendedor, né? Que contratou lá os nossos programas de mentoria da Boomt. Mas eu não gosto de vender.
eu vou contratar um vendedor. Mas você é o dono do produto. Alguém dos fundadores ali tem que ser o hunter, tem que ser o cara que vai caçar as oportunidades, porque senão a chance disso dar errado é muito grande, né? Uma dúvida que eu tenho é tipo assim, beleza, eu vou pagar um salário melhor pra ti, mas só que eu acho que a pressão também, teoricamente, também deveria ser maior. Quer dizer, como que é essa pressão nesse modelo? Mas eu acho que é o que ele falou, Thiago. É assim, ele gostou tanto daquele negócio, tipo, eu fui tão bem tratado, eu tenho recursos, eu tenho dinheiro, que ele vai ter medo de perder aquilo. Não sei se é isso, tá? Tô tentando... Você tocou um ponto aqui importante, que é trabalho de um ganhador do prêmio Nobel, que chama-se Daniel Kahneman, professor da Princeton. Daniel Kahneman descobriu, né, um negócio que chama Prospect Theory, né, teoria do prospecto, que para o ser humano, o medo de perder é mais motivador do que o prazer de ganhar. Dependendo de como você manda uma mensagem para a pessoa, se é focando na perda ou no ganho, a perda é absurda para a pessoa de motivação. A comissão é baseada no ganho. O salário fixo é baseado no medo de perder o emprego. Qual dos dois é melhor, de acordo com o ganhador do prêmio Nobel? Medo de perder o emprego. O medo de perder o emprego faz com que eu tenha uma performance melhor. Tem um estudo científico fantástico feito pelo John List. Ele fez um experimento numa escola, num município, inclusive, nos Estados Unidos. A metade dos professores, ele falou o seguinte, olha, se os teus alunos tiverem um aumento na média aqui das notas, no final do ano, a gente vai te pagar $4.000. Para a outra metade dos professores, ele deu os $4.000 adiantado e falou, olha, se os teus alunos não tiverem um aumento significativo nas notas deles até o fim do ano, você tem que me devolver os $4.000. Qual dos dois teve melhor performance? Exato. O do medo de perder. Quando eu dei para você o salário... E depois eu cobrei, né? Tá, mas tira o pirulito. Perder é péssimo para o ser humano, a gente detesta. Então essa é a base da remuneração fixa. Eu já dei para você. Você não consegue tirar nada de volta. Foi, já era. Você pode tirar o emprego, né, da pessoa, porque a gente está falando da remuneração fixa, mas não significa ser bonzinho, né? Cara, você não performou, agora eu pago uma grana para você. E eu acho que isso se liga ao que eu falei da ambição. Como a maioria das pessoas não é ambiciosa, eu já me acostumei com o bem bom, né? Ou seja, pô, os 4.000 eu já tô fazendo um plano, eu vou viajar. Você já projetou. Aí eu falo de você, sai. Aí você desmorona, você fala, eu não quero perder isso. Agora, diz pro cara, vai lá, conquista esses R$4.000. Pô, mas conquistar dá muito trabalho. De repente, pô, né? Tem que entender, e nem todo mundo tá disposto, olha né? só, eu tenho uma dúvida dos internautas aqui. É minha mesmo, brincadeira. Do Thomas, que eu tava conversando com o Thomas, que é um parceiro nosso, e ele falou uma coisa de um desafio que tem no mercado solar, né? O vendedor, ele trabalha lá, seja fixo, não importa, comissão, vamos lá, o cara ganha em média 10 mil por mês. E aí ele entra, né? Você tá lá financiando o trabalho dele, porque ele não vendeu nada, demora 2, 3 meses para vender alguma coisa, aí vende alguma coisa, ganha comissão, beleza. Aí ele vai fechar um projeto gigante. Aí a comissão dele quer dizer, ele tem um olho grande, aí o Thiago pode até falar mais, ele tem um olho grande, que se ele fechasse por fora, ele botaria 200 pau no bolso, 150 mil no bolso. E pela empresa ele ganharia 10 pau, seja fixo ou seja variável, não importa. Aí esse mercado tem muito isso, né, do cara ir para querer fazer por fora, faz um acordo com o outro, não sei o que, aí leva esse projeto pro concorrente. Parecido com futebol, então, assim, o cara já ganha o salário fixo dele, mas se der para ganhar por fora, na aposta, ele faz, é isso? Na prática, então... eu nunca vi, não, mas pode acontecer. Porque eu acho que, pra mim, assim, mesmo que ele só faria uma vez, né? A não ser que seja um game aí de uma ele vez só. Saiu da companhia, foi para outra, botou mais 50 pau no bolso. Só que a questão é, quem que quer contratar essa pessoa depois, né? Qual é o futuro dessa pessoa? Ganha Talvez dinheiro o outro agora. cara contrata, pegou a primeira venda também despacha. Então, né? o que acontece é que dinheiro é um super um problema pro ser humano. Essa é a questão. Né? Nossa, dinheiro é um motivador muito. Não é por que eu pago o salário fixo, né? Não é porque, não, é que dinheiro não motiva. Não, dinheiro motiva demais. As pessoas fazem besteira por causa de dinheiro. A gente tá vendo aí o escândalo de futebol, a gente vê todo dia com político, né? Dentro das empresas, a gente vê toda hora. Quem que nunca escutou uma história de picaretagem na área de vendas? Por que a gente é mal visto e as pessoas têm vergonha? Porque
o nosso modelo de remuneração faz com que as pessoas se tornem trapaceiras. Está em Gazírio, isso Isso aí. é Eu vou perigoso. dizer que é muito disruptivo. Eu recém aprendi que as pessoas são Faz um motivadas para grupinho incentivo, teste. agora já Veja vou só, né? voltar de novo. Eu Veja vou só fazer. que interessante, porque o pessoal fala, não, mas isso é muito disruptivo, e não é. Por quê? Porque o marketing ganha salário fixo, a contabilidade ganha salário fixo, o financeiro ganha salário fixo, a logística ganha salário fixo, só vendas que não. Mas a gente constrói outras Hã? políticas de incentivo, certo? Né? Não é só o fixo, né? Você acaba também instalando outras Sim, outras sim. políticas. E tem que ter uns Pode, processos pode. muito bem alinhados. Eu acho que isso Isso. que você trouxe é Isso, fundamental. Não dá pra falar, isso. querido, vai aí. Mas também dá pra Isso, gente isso. dizer que a pressão do financeiro é a mesma do comercial. Às vezes é, né, cara? Porque assim, todo trabalho tem um monte de demanda, né? Sim. Claro, o comercial o resultado Coração da você não empresa, consegue né? saber, né? Pô, O que eu sei é o eu amo seguinte, vender, né? Sou vendedor, sempre fui Você e abre tal. uma vaga para um cara de 3 mil, é um perfil de profissional. É. Não importa Isso. a comissão. A comissão pode ser 1% ou 200%. 3 mil é um profissional. Se o cara for de 5 mil fixo, é outro profissional. Se for Exato. 10 mil fixo, é outro profissional. Isso. São perfis Eu acho assim, completamente diferentes. No Sem perfil dúvida. do brasileiro, médio mesmo, eu acho que o fixo atrai muito mais do que o propriamente variável. O cara prefere ganhar menos no fixo e Não. ter um fixo, vamos dizer assim, do que ter a possibilidade de ganhar muito, que senão todo mundo seria empreendedor, né? Então, na é prática não exatamente né? isso. A questão de risco e retorno, entendeu? A Isso. ambição. Eu tô disposto? Isso. Não sei se eu tô. Isso. E a maioria não tá, né? Por que as pessoas querem fazer concurso público? É. Né? Por quê? Porque a pessoa vai lá, ganha um Estabilidade, salário fixo Mas e aí lá os ela caras tem não são estabilidade. felizes. Mas né? aí eles não são felizes, Gaziri. A gente está tentando implementar no serviço público algumas questões de felicidade também, né, para dar uma mudada. Mas lá existe um prejuízo motivacional porque a pessoa não pode ser mandada embora, né? Na empresa privada não, né? Você não performou, te paga uma grana, você vai embora. Agora, e veja só que interessante, no modelo de comissão, se você não está performando, o que a empresa faz? Cara, você não vendeu nada. Tá tudo bem. Eu também não te paguei nada, então tá tudo bem. E daí você fica lá com um cara ruim. Então, é a zona de conforto. A zona de conforto é estratégica. Quem está na zona de conforto é a empresa, é o empreendedor, que né, não pensa numa mudança estratégica que vai trazer um benefício gigantesco para a empresa. Então, são Eu cuidados. acho, aí. na prática, quando eu vejo isso, me vem um raciocínio lógico que é assim, beleza, tá, agora eu vou assumir o risco, então vou pagar menos. O modelo de remuneração que eu proponho não é para a empresa gastar mais, é ela gastar a mesma coisa que ela já gasta. Mas você ela vai, de só vai repente, te pagar de uma forma diferente. Vai pagar de uma forma diferente. E talvez você não precise ter 5 vendedores, onde, Isso. sei lá, 2 são legais e o resto é... Não, é que no meu Isso. raciocínio era assim, ó, eu pago mais no variável porque eu não tenho risco. Se eu vou ter mais risco, né, teoricamente é pra eu pagar menos. Só que aí que você tá me dizendo, não, você vai Paga pagar igual. E aí buga tudo de novo, né? Pã, tela azul. Você vai pagar É. igual. Quando você vai fazer uma virada no modelo de remuneração, você tem que pegar, a pessoa ganhou lá 120 mil reais esse ano. Legal. Então qual que vai ser o teu salário? 10 mil. Beleza. Só que no mês você ganhou 2, no outro você ganhou 25. E eu acho que em vendas fica uma complexas, bagunça. isso ainda é mais importante. Sabia? Vendas mais complexas. A Apple tá aí, né? A Apple não tem vendedor Agora na sim. loja que ganha comissão. Não. Será que Nem não a é Apple, também... nem a Nike. É Você, varejo. você não tem que ter uma projeção bem mais estruturada também do mercado, que é que nem o solar que a gente tá falando, assim, tipo, se o negócio muda muito toda hora, todo tempo, será que, tipo assim, o risco de você errar não é muito alto? A questão é que todo o mercado muda muito toda hora. Toda hora. Né? A gente É que a vai gente tem uma encontrar- noção maior do nosso, né? Que é onde a gente Isso. está inserido. Né? A gente vai inventar sempre, né? Toda vez que a gente tem uma crença, né? E uma pessoa chega lá e quebra a nossa crença, isso chama-se dissonância cognitiva, né? O ser humano tem uma certa informação e eu chego aqui, eu acho que a comissão traz melhor resultado. Aí chega o Luiz e fala, olha, tem 100 anos de artigo científico mostrando que a comissão traz pior resultado. Cria uma dissonância aqui na minha cabeça, eu tenho que resolver isso daqui de alguma forma. Todo ser humano faz o seguinte, em vez de eu falar, cara, que massa essa evidência, que fantástico, putz, cara, preciso implementar na minha empresa. O ser humano não quer passar uma ideia, né, uma imagem de que ele tomou decisões erradas, de que ele está perdendo dinheiro, de que ele não é Objeções universais, inteligente, etc. Então, o que ele faz? Eu descarto a evidência
e mantenho a minha crença viva. Eu falo, esse estudo da Harvard não se aplica no Brasil, que no mercado solar é diferente. Eu escuto de todos os mercados, que no nosso é diferente. Legal, cara. Então você vende para ET, é isso? Não é para ser humano que você vende? Você gerencia robôs lá, não gerencia seres humanos. O estudo científico, ele se aplica para tudo. Thiago se joga, tudo, cara. Então, a gente a mente, tem um negócio do ser humano, chama-se viés do status quo. O ser humano gosta de deixar as coisas como elas estão. Então, eu já tenho um modelo da remuneração variável, vou deixar conforto, né? O conforto. Ele é feito para economizar energia. Exato. E essa é a base do viés do status quo. O Richard Taylor, da Universidade de Chicago, também é ganhador do Prêmio Nobel, ele descobriu que as pessoas só vão fazer um movimento para mudar alguma coisa quando elas veem um benefício 280% maior. Cara, 10% a mais de faturamento na empresa não estava bom já? 15%? 20%? Não, a gente só se mexe quando a gente vai ver 280%. Mas 100% é legal também. Pô! Esse é um resultado que a gente já obteve. Aí, Tiagão, 100% de aumento em um ano. Vamos ver, né? A gente vai migrar agora para São Paulo, vamos montar o time comercial lá, todo com essa técnica. Aí eu vou botar o Gazili para fazer no risco, né? Se funcionar. Aí eu tô comissão. Pô, cara, não dá. Se funcionar, senão aí esquece. Comissão no Gazili. O cara tá aqui falando de fixo, a comissão caiu no colo dele. Vamos implementar se funcionar. Não, vou meter no grupo, vou fazer no grupo Mola lá. Vamos Você vai ver uma mudança muito positiva. Não, faz sentido. Assim, acho que o medo maior do empreendedor é esse, né? É tipo assim, como não tem certeza de nada, né? E aí ele, tipo, faz um investimento, né? Porque isso, veja, não é só o comercial, pelo que eu tô entendendo, né? Tipo, você tem que mudar a cultura, tem que mudar o RH, aí isso vai gerar um outro problema na empresa, que é o seguinte, pô, beleza, o comercial recebia mais variável, porque também risco bizarro. Agora que todo mundo recebe fixo, aí o cara do financeiro fala, pô, então agora eu também tenho que ganhar mais, né? Porque então vai ficando aquele negócio meio, tipo... Não, a mas empresa aí tem inteira, uma estrutura organizacional para isso, cargos e salários. É um projeto. Aí onde entra o Gazili. Entendeu? É um projeto geral, né? E eu acho que você falou da cultura, para mim é muito importante. Eu vou falar um negócio, uma teoria da conspiração meio polêmica, né? Eu tenho para mim, né, que eu penso assim, cara, o que os Estados Unidos ainda, né? Dizem que a China não é uma questão de si, é uma questão de quando a China vai passar. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito. O que os Estados Unidos é uma potência hegemônica, né? Maior economia do mundo. Assim, eles não são necessariamente mais inteligentes, por exemplo, né? Não são. Você pegar culturalmente também, nada demais. Porque eles são uma máquina de vendas. Qualquer lugar que você vá nos Estados Unidos, no final tem uma lojinha, vendedores. E isso, quando a gente vai ver a história, né? Tem muito relacionado com o DNA protestante. Né? Eu cito o que o Diamant falou aqui ontem, que eu acho que é mais voltado para a cultura religiosa ali, que o Brasil está enraizado, a vergonha de não sei o que não pode ser livro, rico. né, o Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né, do Max Weber, fala exatamente isso. Quando você compara as nações protestantes e compara aquelas que vieram, né, de uma cultura mais católica, né? O protestante, a riqueza o enobrece. Eu não tenho nem religião, tá, gente? Só pra deixar claro aí, daqui a pouco, né, o pessoal começa vai ser cancelado. Vou ser cancelada, caramba, calma, gente, calma. Só comparar. Eu tô trazendo dados, tô falando de Max Weber, não é Carol. Uma colônia, né, também. Então, colônia portuguesa católica. Tá fodido mesmo. Eu acho que aí os Estados Unidos teve, né, a negligência salutar, né, foi meio que esquecido pela Inglaterra, isso tudo criou um contexto. Mas assim, basicamente, esquecendo isso, mas se a gente for pegar, o americano não é necessariamente o mais focado, não necessariamente é o mais brilhante ou mais inteligente, né? Mas tem uma coisa que eles sabem fazer muito bem. São extremamente ambiciosos, né? Competitivos e, cara, sabem vender. Né? Tipo, uma máquina de vender. Em qualquer lugar, as pessoas estão com uma sacola o tempo inteiro. Quando você vai para a Europa, é outra coisa, né? Você tem eu me lembro que, assim, eu fui para Napa Valley, qualquer vinícola era uma baita de uma experiência no final com uma loja
que tinha todos os produtos, os vendedores sabiam tudo. Era impossível você não sair de lá com alguma coisa. Quando eu fui para Toscana, sem brincadeira, gente, eu tinha que bater na porta. Tem alguém aí? E te atendia uma nona, sabe assim? Totalmente... E é diferente, né? Eu não tô querendo fazer apologia e dizer que, né? Não tô falando mal da Europa, Você vai adoro ser e tal. cancelada 2 vezes. Fiquei 45 dias ano passado lá, foi ótimo. Não quero ser cancelada, eu só tô falando de um aspecto cultural, que é muito diferente. E a gente tá falando de vendas e etc. Eu acho que era super importante. Assim, eu não tenho dados científicos, talvez você tenha, mas é um pouco da minha percepção, do que eu estudei ao longo da minha vida. Eu fui conectando, falei, cara, como é que pode? Por quê? Os Estados Unidos é uma máquina E de vendas. tem um perfil, então, cultural para um vendedor trabalhar, para eu abrir uma vaga agora, para trazer esse cara de fixo que performa melhor. É a mesma vaga de emprego que eu abriria para um cara que é fixo mais variável? Acho que não. Quando assim, né, na questão de processo seletivo, aí você tem que usar testes, né, que vão entregar para você o candidato Comportamental, o perfil né? que você precisa, tá? Então, dentro de estudos com vendedores, existem alguns perfis, né, comportamentais que são importantes. Não é DISC, tá, turma? DISC não tem comprovação científica. Todo mundo usa, mas Eu também não não gosto, mede aquilo que é E- proposto a medir e nem te entrega aquilo que... E é em cima de uma régua que ela não é, ela é imutável. Então você imagina o seguinte, você avalia a empresa do Mota, do mesmo jeito que você avalia a Bumit, que vai avaliar a SolarZ. Qual a chance disso ser bom? Porque a tua cultura é diferente da minha, que é diferente da dele, né? Então você não tem uma avaliação que ela é Avalia mutável. como, então? Exato. Como que avalia? Eu uso vários testes Tá. para selecionar vendedor, né? Vejo, por exemplo, o otimismo, né? Tem um teste interessantíssimo do Martin Seligman que demonstra se a pessoa é otimista ou não. Vendedor otimista vende de 37% a 88% a mais. Sem Eu dúvida. faço o teste para ver se a pessoa é tomador, ele é compensador, né? Ou ele é doador. Então, né? Esse é um que se chama Give and Take, né? Um teste que é do Adam Grant, da Wharton School. Quem é o vendedor que tem um perfil de doador vende mais. Eu uso testes de felicidade, eu uso Big Five, que é o único descritor de personalidade que tem evidência científica, é o mais preciso que existe. Se fizer o Big Five hoje, fizer daqui a 3 semanas, o resultado vai dar igual. Se fizer o DISC hoje, daqui a 3 semanas vai dar um resultado diferente. Então, é um teste que não tem, né? Ele não mede constantemente aquilo ali. Então, eu uso diversas coisas porque, né, dentro desses estudos E por que esse outro é mais famoso? Porque é marketing, nego soube divulgar melhor? Talvez. É mais fácil, mais simples. As pessoas né? não conhecem a São, ciência. acho que são 5, né? São 4. São 5 letrinhas. Não, são 4 4 letrinhas. letras. São 4 letras. Mas o Big Five está cada vez mais sendo mais incorporado pelas Sim, companhias. Importante. Né? O pessoal descobriu recentemente Exato. aqui que ninguém conhece ciência, ninguém sabe de estudo científico e tal, então fica um negócio Mas para muito mim difícil. tudo passa pelo comportamento, assim, ter um processo de recrutamento e seleção muito bom vai te garantir Não, tem que as ter, melhores tem pessoas. que ter, Carol, porque tu pega lá, time do Flamengo, né? A melhor seleção que tem. Tá bom. Aí tu vai Fogão e aí, ó, contrata... primeiro. Meu Deus do céu, que tristeza. Acaba o podcast. Corta. Aí tu bota um monte de prego no Flamengo. Aí bota um prego no meio do campo, tu bota outro prego no gol. Qual a chance? O time é incrível. Exato. Tem 9 jogadores em campo maravilhosos, torcida, tem tudo. A bola é a mesma, tem 2 pregos. Qual a chance de dar certo? Não vai ganhar. Então não tem como você trazer alguém ruim. A pessoa quer pega o prego, bota no meio da área de venda e quer treinar esse cara. Pra ele virar o Cristiano Ronaldo. Não vai. Não vai. Uma bicicleta jamais será uma moto. Você ponto. tem que trazer um cara bom. Você tem que trazer um cara já pronto. Exato. E aí eu acho você que vai tem- treinar ele pra tua companhia. Não adianta, nenhum prego vai virar Cristiano Ronaldo. Nenhum. E eu acho que tem o técnico aí, né? Que é o líder de vendas. Eu não sei se você tem algo pra falar disso, mas assim, eu vejo muito isso, né? O que as empresas fazem? Várias empresas fazem mentoria com a gente percebe isso. A liderança de vendas, às vezes, é muito fraca. Por quê? Porque qual é o comportamento padrão do empreendedor? Ele fala assim, você, Gustavo, você é um bom vendedor, cara. Você vende, você chega no horário, você é comprometido, você é ambicioso. Agora a empresa cresceu, vamos colocar um outro vendedor e você vai ser o líder. Só que, cara, o Gustavo é um bom vendedor. Ele não é líder. Sim. E aí, o que você faz? Você tira o bom vendedor,
joga ele na liderança, sem preparar, e às vezes esse cara não quer. Ele topa por quê? Porque ele é ambicioso, ele quer ganhar mais dinheiro. Aí você coloca esse cara lá, esse cara não tá treinado, aí você perde o faturamento que ele fazia lá embaixo, né, no time de vendas. Esse cara cria uma barreira, né, porque ele é uma camada de liderança disfuncional. E aí você tem 2 problemas. Que é um líder que você está pagando mais, ele não consegue performar porque bom vendedor não necessariamente é um bom gestor. Em geral, não é, porque é um cara de execução, de front, etc. E aí você tem 2 problemas, porque você paga mais para um gestor de vendas e você perde aquela peça-chave. E até aquele vendedor que você contratou rampar, demora. E aí você tem 2 problemas. Isso aí. Essa é a vida do empresariado. Mal instruído. E aí, fala alguma coisa pra gente. Mal No instruído. Summit, teve num Summit desse que alguém subiu lá no palco e falou assim, ó, pô, o principal erro que a galera comete é contratar seu melhor vendedor pra líder comercial. Daí tu olhava pra plateia e tava o cara assim, olhando assim, vários assim, o cara e o líder comercial dele. Ai, Aí acho que não sei se é o Consul, quem que fala, não olha agora, que ele tá olhando. Aí nego parado. Mas gente. Não tem como, são características. Não é a mesma coisa você colocar um pré-vendedor para ser vendedor, são características diferentes. Né? Um pré-vendedor para ser um vendedor para ser sucesso do cliente. Isso. Então são características funcionais e comportamentais completamente diferentes. Isso. Então não tem muito. Acho que esse modelo que você está falando, né, de máquina de vendas, a remuneração fixa se torna ainda mais atrativa, porque hoje o vendedor lá na empresa, o que ele tem que fazer? Prospectar, apresentar produto, visitar o cliente, fechar, fazer pós-venda, o cara faz tudo, né? Mas ele é remunerado só para vender. Então ele vai fazer pós-venda? Não vai. Ele vai preencher o CRM? Não vai, porque ele não ganha nada. Num processo de salário fixo, cara, você é bom no quê? Pô, eu sou bom na apresentação. Pô, legal. Então você é o cara que vai fazer o pitch. Eu sou bom em prospecção. Pô, legal. Então você vai trabalhar fazendo prospecção. E você, cara, eu gosto de negociar e fechar o negócio. Você vai lá. Você é o então a união entre as pessoas, porque todo mundo já ganhou o salário, não tem por que ficar brigando, invadindo a área do outro cara, fazendo picaretagem. Então se torna maior e facilita muito essa questão. Mas o que você falou é bem legal, vendas. né? Você divide por competências, Isso. né? A gente acredita muito nisso lá na Boomit também. Não tô falando nem da nossa gestão interna, mas quando a gente entra para contribuir, né, com as equipes, né, seja em marketing, vendas, finanças, etc., a gente olha muito, primeiro, né, a gente avalia o estratégico, tático e operacional. E dentro desses níveis, existem diferenças. Eu não posso cobrar de você uma competência que você não tem, por exemplo, lá no seu DNA. Né? Então, olhar para isso e às vezes você fazer um xadrez, eu gosto de falar dessa expressão, um xadrez, então, e reformular a tua equipe com base nas competências ou nos processos, e você vai ajustando. Não tô falando para você fazer, então, peraí, se eu tenho esse time, então eu mudo a minha empresa com base no time. Não é isso, eu tô dizendo que quais são os processos e que pessoas eu tenho para encaixar nesses Agora, processos. assim, ó, veja, quando a gente faz isso também, a gente não corre um risco de, tipo, como você setoriza muito, se tu perder um cara, ferrou a máquina de vendas, você perdeu o cara. Pra mim, o certo é fazer a especialização das camadas de vendas. Mas aí você tem que ter várias pessoas, então, porque quem senão... tem um, tem zero. Daí voltamos para o mercado de nenhum. energia solar. Na prática, essas empresas, elas não são escaláveis. Não são. E não precisa ser também. Tudo bem. Então, se ela é regionalizada ali e ela tem um limite do tamanho da região que comporta, não dá pra, tipo, um cara tá lá no Nordeste, que nem a gente tá, e atender no Rio Grande do Sul. Não consegue. Por quê? Porque não faz sentido o preço dele. Sim. Então, o teto dele é aquela região ali que ele atende. Então, saber desse teto é importante para ele montar o time dele. Às vezes a gente vai em algumas empresas, o cara tá com 10 vendedores. Cara, mas a tua região não comporta 10 vendedores. E também olhando para o cenário, o próprio empresário é o cara que mais vende. Então, talvez, você tivesse que ter um time bem menor, talvez você deveria continuar vendendo, mas ter ferramentas ou coisas que não tomem o seu tempo para que isso seja uma função principal dentro da tua empresa e para segmentar talvez em tamanho de projeto. Então, já que tu vai vender, também não pode vender tudo. Então, tu pega os projetos maiores, o resto do teu time pega os projetos menores. Você segmenta a carteira de clientes. E aí tu se divide entre tocar a empresa e ser o próprio vendedor. Eu não gosto, não. Eu acho que o empresário ele vai ser o vendedor naturalmente do negócio, mas ele não pode ter a função de vendedor na companhia. Ele não pode ter esse chapéu. Não, ele não pode ter esse chapéu. Chapéu de alguém.
Ele naturalmente ele vai vender, vai jogar para esse alguém, ele vai passar a bola. Tipo, a gente faz muita venda, vem pra gente. É isso. Só que eu jogo pro vendedor fazer. Mas o problema é esse. Quando você pega no solar, proporcionalmente, vamos supor que o cara faz 10 vendas no mês. Das 10 vendas, uma é maior do que as 10 que ele vende. Entendi. Então, talvez essa uma, se eu passo pro vendedor, primeiro que ele tem uma taxa de conversão, imagine que eu sou o dono, minha taxa de conversão é 30%, 40%. A do cara é 10%. Não, Pô, eu não concordo posso com correr você. esse risco. Então, talvez essa venda eu faço, e aí todas as outras eu Não, eu concordo com você. Direção O que eu do não concordo, só pra galera não errar nisso, é o fazer tudo. ele ter né? a função de vendedor. O dono da empresa não pode ter a função de vendedor. Porque senão, imagina o seguinte, você tem um carro, você vai sair do volante do carro, você vai empurrar o teu carro. Não faz sentido você sair do teu carro para chegar no lugar mais rápido, você sair do volante e você empurrar o teu carro. Você tem que estar dentro do carro, pilotando o carro. Senão você não vai conseguir chegar lá. O dono da empresa tem que pilotar. Ele não pode empurrar o carro. Quem vai empurrar o carro é o vendedor. Uma hora ou outra, ele vai vir uma venda, vai vir alguma coisa e tal, ele vai fazer, mas a função não pode ser dele. Tá, então vamos pensar em estágios. Né? Estágios da companhia. Talvez então, Primeiro em um estágio é o detalhe. dono. Primeiro estágio é o dono. Exatamente. Segundo estágio, o dono ele tem que começar a transferir o seu conhecimento para a equipe comercial, para ele sair dessa posição. Aí o terceiro estágio, ele já tem uma liderança que anda sozinho. Um risco muito Naturalmente. grande que tem no mercado, e isso acontece muito, o cara, quando coloca só os vendedores para fazer isso, o cara sai da empresa e monta a dele, porque a barreira de entrada é baixa. Porque pro cara vender só lá é só Fácil. comercial. Entendi. Então, aí o vendedor fica naquela situação, pô, eu que boto a grana dentro da empresa, eu que tenho os clientes, eu que Pra faço a venda, empresa pra que eu pequena- preciso da empresa? Pra Entendeu? empresa pequena é dura, a vida é dura do empreendedor pequeno. Entendeu? Então, esse é o dilema do empreendedor, do cara do solar, né? Quer dizer assim, se ele terceiriza essa parte comercial, que é o coração do negócio, é comum demais acontecer isso. O cara falou assim, pô, treinei o cara, dei todas as ferramentas, dei o cliente pra ele, ele pegou, saiu da empresa, ele levou uma parte da carteira com ele e agora ele é meu concorrente. Então, fica naquele negócio, será que eu abro o jogo, não abro, até que ponto? Por isso que eu tenho uma opinião que é mais assim, ó. Eu acho que tu não consegue fazer tudo sozinho. Tu tem que ter ferramentas, ter gente no seu time para fazer. Mas eu não abriria mão proporcionalmente das vendas maiores. Eu acho que nas vendas maiores proporcionais, pô, se eu só vendo projeto de 2, aparece um projeto de 20, eu não vou dar pro vendedor. Sou eu que vou lá e vou bater o pênalti. Entendeu? Eu não vou pros de 2, porque aí realmente não faz sentido. Mas o de 20, e aí vai subindo, né? A empresa agora tá fazendo um projeto de 100, tô fazendo de 20 agora, só 20, 20, apareceu um de 100. Cara, eu que vou lá bater o pênalti, porque eu não posso perder essa oportunidade de fazer esse gol. Entendeu? Boa. Caminhando aqui para a reta final, a gente vai ter outro episódio aqui com o Gazili também para a gente falar desse livro aqui, Ciência da Felicidade. Queria que vocês dessem as considerações finais, Carol. Bom, obrigada, adorei o papo. Foi ótimo te rever, Mota. Um prazer te conhecer também, Gazili. Thiago aí, todos os dias aí falando praticamente. Bom, deixar meus contatos para vocês aí. Então, quem quiser me seguir no Instagram, Carolina Augusta, _. E eu fiz aqui na palestra Empreendedor Checkmate. Faço convite para vocês. Quem quiser e tiver times, né, e quiser de alguma maneira desenvolver a sua liderança em várias áreas de negócio, eu tenho aqui junto com a Bumit e a SolarZ uma campanha, né? São 20 vagas, mas super importante, né? Um diagnóstico de times e líderes. Então, a gente falou muito sobre essa parte de diagnóstico, entender se a gente tem um time ideal para as posições. Então, sai desse diagnóstico, a gente entrega um plano de crescimento, são mentores da Bumit que vão fazer esse processo, é totalmente gratuito. Então, só se inscrever no mentorias.vc. Não tem o QR Code aqui, lá na palestra teve, então só se inscrever aí no mentorias.vc. Vejo vocês aí em breve. Obrigada. Boa. Tiagão? Não, só agradecer, né? Tipo assim, eu acho que o principal ponto aqui dos podcasts, aqui das palestras, e eu venho para todos os eventos, assisto as palestras, então eu aprendo mais que todo mundo, né? Então, assim, o cara veio... Você mandou bem. Então, assim, pra mim, a grande vantagem é vir e aprender, e, tipo assim, são coisas, tipo, que explodem a mente. E, às vezes, a gente, óbvio, vai olhando pro óbvio, só que o óbvio só é óbvio até alguém dizer pra você que é óbvio. Talvez, assim, a remuneração fixa era óbvio pra todo mundo. Daqui a
sei lá, 6 meses o Mota tá falando, pô, é óbvio que o fixo faz mais sentido. Tem um estudo aqui, cara. Eu não pô, acho que isso é óbvio, tá? é. Eu acho que o óbvio é o meio oposto. Mas é aqui- isso, então quem quiser seguir lá a SolarZ, né, se você é do mercado de energia solar ou tá querendo entrar nesse mercado, www.solarz.com.br, Instagram da SolarZ, SolarZtech. Se quiser conhecer mais sobre esse evento que a gente está participando aqui, que é o SolarZ Summit, a próxima edição será em outubro em Fortaleza. Sucede em qualquer lugar do Brasil, dá para ir, já aproveita, praia e tal. Então, SolarZ Summit, o Instagram. E quem quiser também me ver falar algumas groselhas lá no Instagram do mercado de energia solar, negócios, business, thiago.solarz. Tamo junto. Boa. Gaziri, considerações finais e como é que o pessoal te encontra? Agradecer pela oportunidade de estar aqui, da gente espalhar um pouco do nosso trabalho, do nosso conhecimento, né? Sempre um privilégio conhecer aí Carol, também que não conhecia, né? Os parceiros aqui, a gente já bateu bastante papo aí durante esses dias, Sim. né? Se você quiser, né, me seguir no Instagram, @LuizGaziri, tá aqui mais fácil, né? O meu livro, então você já sabe escrever meu nome agora, Luiz com Z, Gaziri com Z também. Lá eu ofereço um conteúdo 100% ciência, 0% achismo, sobre tudo que você pode imaginar de comportamento humano. Desde felicidade, motivação, vendas, influência, persuasão, polarização política, teoria da conspiração, tudo que você quiser saber, qual é a visão da ciência, quais são os estudos, você vai encontrar lá. Então é um conteúdo de alto nível, não é conteúdo de guru que acha que certas coisas estão certas, então o risco de você aplicar as coisas que eu estou te mostrando é zero. Então eu espero você por lá, vou ficar feliz com você por lá. Eventos, palestras, né? Também você vai ver lá no meu link, na minha bio lá do Instagram, tem o link para você mandar uma mensagem para minha equipe. Qualquer assunto sobre o comportamento humano que você queira abordar no seu evento, na sua palestra, na sua empresa, eu vou entregar um conteúdo 100% ciência. E mais uma vez agradecer pela oportunidade aqui, né? E que a gente tenha bastante sucesso aí na nossa trajetória, pessoal. Muito bem. Eu aqui aprendi que eu vou implantar. É. Vou falar com o Malavota, a gente vai implantar lá no Grupo Mola essa forma de remuneração fixa. Ontem ele já estava, ele jantou com você, ontem ele já estava no meu ouvido. Ontem não, hoje de manhã. Vamos, ó, sei que, ó, vamos. Então agora que já selou. Pactuou aqui, é um pacto. Vamos fazer. Pessoal, mais um episódio do SolarZ Talks, um produto aqui do SolarZ Educação, direto do SolarZ Summit. Espero vocês nos novos episódios. Fica com a gente e valeu!